Estamos aqui, essa quarta-feira, viemos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não importa o que está acontecendo lá fora, se está chovendo ou não, importa que você chegou até este lugar. Deus te trouxe em segurança e você está aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos estar louvando ao Senhor, convido o Ministério de Louvor para estar entoando louvores ao Senhor. Amém? Pai do Senhor Jesus, para a amada igreja, amém? Louvado seja Deus. Mais um dia, né? Graças a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor com cânticos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Você tem liberdade para adorar o Senhor, amém? Se quiser ficar sentado, se você quiser ficar de pé, mas entregue a tua adoração hoje ao Senhor, aleluia, porque só Ele é digno. A adoração aqui não é para outro a não ser o Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. 526 da harpa, Carol, 526. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, aleluia, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso, grandioso és tu.
E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, oh glória, meu coração que nele tu ganhaste transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tu és, tu és, tu és. Tu és grandioso. Tu és o Senhor, Ele é o Senhor, poderoso em obras, poderoso em palavra, é o nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga, Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante de ti, diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, faça essa oração a Ele nessa noite. Espírito Santo de Deus, aleluia, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu
meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, oh glória, Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, aleluia. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Vem me dirigir, venha me guiar, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, oh aleluia. Quem é cheio do Espírito de Deus, aleluia. Ele discerne muito bem todas as coisas. Ele sabe o momento de falar, o momento de calar. Ele não dá nenhum passo sem perguntar ao Senhor. Ele é conduzido pela voz do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por fazer morada em nós. Aleluia. Não se retire de mim, não se afaste de mim. Não se retire de mim, não se afaste de mim. Aleluia. Sopra, sopra, sopra. Sopra nesse lugar. Sopra, Senhor, nessa terra. Nós te pedimos. Sopre vida nesse lugar, Senhor. Sopra vida, Jesus. Sopra vida naquela terra, Jesus. Nós te clamamos. Vai soprando sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é teu, Senhor. Vai transformando, vai mudando tudo, Senhor, nessa terra. Nós te clamamos que haja vida e que não haja morte, mas que haja vida nessa terra, Senhor. Nós clamamos o teu nome nessa noite, ó Deus. Vai dissipando as trevas, Senhor. Vai dissipando as trevas, Senhor. Nós te pedimos. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Clama, 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 igreja do Senhor. Clama pelo poder do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.
577. Para terminar, 577, aleluia. Oh, glorifica teu nome, Jesus. Arabassubri andarás. Amarra esse valente Jesus de Nazaré. Nará sobre nós. Amarra, Senhor. Naí o maná sobre andarabassúbia. Tu tens todo o poder, Senhor. Tu tens todo o poder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ibaraçai, Ramanás. Em nome de Jesus, Senhor. Vai frustrando todo o plano das trevas nessa noite. Em nome de Jesus. Vai desarticulando toda a falange de demônios agora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá a tua ordem de livramento, meu Deus, nesta noite. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor, tua igreja. Guarda a nossa casa, Jesus. Oh, aleluia. O teu sangue está aspergido na nossa casa, Senhor. O teu sangue está aspergido na nossa casa, Jesus. Oh, Jesus querido. Estamos blindados pelo teu sangue, Jesus. Estamos blindados pelo teu sangue, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai clamando, igreja, vai clamando. Vai clamando, vai clamando, vai clamando. Oh, Senhor, vai e decanta, Ramanassaio. Vai dando a tua ordem, Senhor, a respeito dessas guerras. Oh, Senhor, tudo que foi forjado no mundo espiritual e no mundo físico, seja por ti agora frustrado, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus Cristo, vai guardando, meu Senhor, cada um da tua igreja, aonde estiver a tua igreja nessa hora, seja o Senhor guardando, seja o Senhor dando livramento. Manda fogo, ó Deus, em toda a potestade que recebeu ordem nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai clamando, igreja. Vai clamando o sangue de Jesus. Vai clamando o poder do Senhor Jesus. Oh, Jesus querido amado. Vai, Senhor amado, desarticulando o mal. Vai desarmando o meu Senhor. Desarmando, Senhor, todo o mal agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ore canto, riande canto. Oh, nós íamos entoar o 577, mas vamos clamar, porque o Espírito de Deus está mandando declarar em oração, aleluia, que não vale arma forjada. Que enquanto nós estamos aqui adorando e clamando, o Senhor está fechando as emboscadas agora. O Senhor está cortando todo o laço agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos bem guardados. Nós estamos bem guardados. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos debaixo da sombra do Onipotente. O Senhor amado Deus querido é o guarda de Israel. O Senhor guardou de dia do sol, e da mesma forma a lua de noite não nos molestará.
porque o Senhor está guardando o seu povo nessa noite. Oh Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Oh Senhor amado, vai desfazendo as obras do mal, vai desfazendo as fortalezas inimigas agora. Toda fortaleza que se levantou contra as nossas vidas, seja por Ti derribada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é Altíssimo, e aí fizeste a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus, já deu ordem a respeito, a nosso respeito, aos anjos de guerra, aos anjos para nos guardar. Não tropeçaremos em nenhuma pedra com o nosso pé, porque o Senhor está guardando, já deu ordem aos teus anjos para guardar os filhos, para guardar as esposas, para guardar os maridos, para guardar todos aqueles que estão debaixo do nosso lar, no teto do nosso lar. Aquele que, Senhor amado, está caminhando em lugares, Ramanaia, canta Ramanaia. Aqueles que estão, Senhor, caminhando em lugares agora tortuosos, nós Te pedimos. Dá livramento nessa noite, meu Senhor. Corta o laço, Jesus. Jesus, quebra a lança, Jesus. Ai, cantarabanás. Tu és o escudo, meu Senhor. Vai dando livramento neste dia, nós Te pedimos. E nós já agradecemos, porque o Senhor dirige a Tua igreja, porque o Senhor dirige a Tua casa, meu Senhor. Muito obrigada, ó Deus, porque cremos que o Senhor já deu ordem e o Senhor já está trabalhando ao nosso favor, em nome de Jesus, amém. Agradeço a rica oportunidade, amém. Aleluia. Maravilha. Você que veio aqui nessa noite, você pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Não importa, tem pessoas que não puderam estar aqui nessa noite, você está aqui. O principal se encontra aqui, que é o nosso Senhor. Amém? Vamos continuar orando, tá, irmãos? Vamos estar fazendo agora um clamor pelas comunidades. Sabemos que tem muitos lugares nessa hora que estão em guerras. Quantas vidas estão sendo ceifadas nessa hora? Para que Deus venha dar livramento. Porque enquanto você está aqui orando, Deus está visitando lá, irmãos. Enquanto você está aqui clamando, Deus está dando livramento aos teus, à tua parentela. Amém? Eu convido o nosso presbítero Luiz para estar fazendo esse clamor. Se ligue, irmão. Vamos clamar com fé. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Se você quiser ficar em pé, fica. Vira para lá para fora, estenda suas mãos, vamos orar, vamos profetizar, vamos erguer as nossas mãos lá para fora, porque nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, decretar a vitória,
decretar para que almas venham ser libertas, mentes cativas que estão aprisionadas no mundo das trevas, venham ver realmente a luz que está em Jesus, coração presos, corações que não têm resposta e fica procurando a resposta no mundo, que venham encontrar a solução dos seus problemas adiante de Jesus. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai querido, aqui estamos reunidos neste momento, meu Deus, clamando a Ti, Senhor, pela nossa comunidade, clamando a Ti, meu Deus, pelo Rio de Janeiro, meu Pai. Pai querido, todos os dias, Senhor, nós ouvimos as notícias ruins, meu Pai, ouvimos perseguição, ouvimos casos de morte, ouvimos casos de prisão, ouvimos casos de roubo, homens querendo tomar o que não pertence a eles, mulheres, meu Deus, se perdendo, crianças, meu Pai, desaparecendo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos agora, no nome de Jesus Cristo, que venha cessar estas dores, meu Deus, que aquele que está perdido venha ser achado, meu Pai querido. Pedimos a Ti neste momento, vai de encontro às comunidades, meu Pai, aqueles que estão portando armas, meu Deus amado, trazendo desespero, trazendo medo, meu Pai, tirando a liberdade de ir e vir. Pai querido, nós não pedimos que extermine esses homens, mas sim que eles venham se render a Ti, meu Pai, dobrar os seus joelhos, reconhecer a Ti como o único e suficiente Salvador da tua vida. Nós pedimos, meu Deus, a cura, a libertação, pedimos a salvação, meu Deus, deste povo, porque todos são Teus filhos, todos foram criados por Ti, e todos, meu Deus, têm a possibilidade, a oportunidade de encontrar a Ti, meu Pai. Nós queremos a paz no Rio de Janeiro, nós pedimos a paz no Brasil, nós pedimos a paz entre as famílias, nós pedimos a paz para o direito de ir e vir. Meu Deus, toma cada trabalhador neste momento, meu Pai, aquele que ainda não retornou para a sua casa, meu Deus, guarda, Senhor, aquele que neste momento, Senhor, está passando por um perigo, meu Pai, está passando, meu Deus amado, até mesmo por um assalto, meu Deus, está sendo encurralado, meu Pai querido, livra-o, meu Deus, deste mal, meu Pai, livra o Senhor deste momento, meu Deus, dê vitória para o Teu povo. Senhor, nós clamamos a Ti e damos ordens a todo espírito ruim, o espírito da mentira, da confusão, o espírito do roubo, o espírito da morte, bata em retirada agora, no nome de Jesus Cristo, e que entra o Espírito Santo com a paz, com amor, com gozo, com felicidade e com a certeza que em Jesus somos mais que vencedores. Pai querido, visita cada lar neste momento, Senhor, aquela mente confusa, Senhor, aquela mente que está sendo perturbada com vozes, meu Pai querido, até mesmo dando ordem para tirar sua própria vida. Pai, nós determinamos agora, no nome de Jesus Cristo, bata em retirada todo mal, todo espírito ao contrário, toda confusão, meu Deus, a dúvida, Senhor, bata em retirada agora, no nome de Jesus Cristo, que a todo o poder. Nós entregamos, meu Pai, este bairro em Tuas mãos, nós entregamos os nossos vizinhos, meu Pai, a qual ouve a Tua palavra, Senhor, nós entregamos, meu Pai, todos que passam por a frente da Tua igreja, meu Deus, e aonde estiver, meu Pai, uma igreja neste momento com as portas abertas, que a Tua presença seja real, meu Deus, que a Tua voz seja ouvida, meu Deus, nós confiamos em Ti, entregamos tudo e todos em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos continuar orando, irmãos. Enquanto nós estamos orando aqui, Deus vai dando livramento, vai trazendo a cura, vai trazendo a libertação. Presbítero Jackson, por favor, meu querido. Vamos estar clamando agora pelos enfermos. Tem pessoas enfermas e temos que estar orando. Somos uma família e família temos que interceder pelos nossos. Amém, irmãos? Se você quiser ficar sentado, amém. Mas se ligue nos céus. Vamos orar, igreja.
Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, nós queremos te agradecer, Pai, porque nesta noite estamos aqui, meu Senhor, muitos com a sua saúde plena, Pai, podendo te engrandecer e te louvar, Pai, e por isso nós somos gratos, meu Senhor da glória. Muito obrigado, meu Senhor, por esse ar que nós respiramos, Pai, porque outrora, meu Senhor, outras pessoas, meu Senhor, não estão tendo este privilégio, Pai, mas, Pai, nós te pedimos, meu Senhor, que a tua intervenção, meu Senhor, venha sobre as vidas, meu Senhor, neste momento, Pai. Vai de encontro, Pai, aquela pessoa que se encontra enfermo e que está aqui dentro da sua casa, Pai. Deus, toque na cabeça, Pai, até a planta dos pés, meu Senhor, e traga a cura, meu Senhor, a cura divina, Pai, que somente o Senhor, Pai, poderia trazer, Pai. Eu te peço, meu Senhor da glória, se há alguém que entrou aqui, meu Senhor, com dor na coluna, dor de cabeça, febre, náusea, seja a doença que for, Pai, o Senhor está curando hoje, pela fé, Pai. Nós cremos que o Senhor está curando hoje, meu Senhor da glória, porque nós cremos, meu Senhor da glória, como o Senhor curaste aquela mulher do fluxo de sangue, Pai, como o Senhor curaste, Pai, paralítico, Pai, como o Senhor curaste, meu Senhor, cego, Pai, o Senhor hoje também pode curar, Pai, e nós cremos, meu Senhor da glória, que o Senhor está entrando, meu Senhor, nesta batalha, Pai. Deus bendito e amado, eu te peço, meu Senhor da glória, alcance, meu Senhor, aquele que está no hospital, meu Senhor, que neste momento está no leito, Pai, pedindo socorro, meu Senhor da glória, porque está com uma doença ao qual o médico falou que não tem mais jeito, Pai, que não tem mais solução, Pai, mas há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e nós cremos no teu milagre, meu Senhor, nós cremos no teu agir, Pai. Por isso eu te peço, meu Senhor da glória, vai de encontro a cada hospital, Pai, vai de encontro ao Carlos Chagas, meu Senhor, Lourenço Jorge, meu Senhor, Souza Guiar, Pai, todos os hospitais, meu Senhor da glória, vai operando o seu milagre, Pai, em cada leito, meu Senhor, e em nome de Jesus, meu Senhor, que toda doença emocional, Pai, seja depressão, estresse, meu Senhor da glória, ansiedade, Pai, caia por terra agora, caia por terra neste momento, porque a tua igreja não nasceu com isso, Pai, não nascemos com isso e não devemos admitir que isso prevaleça nas nossas vidas, Pai. Por isso eu te peço, meu Senhor da glória, a tua cura divina, meu Senhor da glória, em cada um, meu Senhor, que aqui está, meu Senhor, e que aqueles, meu Senhor, aos quais, meu Senhor, colocamos neste momento em oração, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, e nós cremos, meu Senhor, que a vitória já chegou, Pai, para o teu povo, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nesse exato momento chega a notícia aqui para nós que está tendo um tiroteio na Curicica, irmãos. Vamos estar vigiando e orando, porque para que Deus venha visitar aquela comunidade ali. Amém? A gente não sabe o que está acontecendo nessa hora lá, mas está havendo um tiroteio. Chegou aos nossos ouvidos agora que está. Vamos estar orando, convido o nosso pastor Antônio para estar fazendo esse clamor, pastor. Já oramos por Jacarepaguá, né? Então, por todas as comunidades, por Jacarepaguá, Deus já está operando lá, tá? Nós já fizemos essa oração, tá? Eu tenho certeza que Deus está agindo em Jacarepaguá, está vindo a calma em Jacarepaguá. Deus, ele não perde o controle. Todas essas potestades, porque isso são potestades e principados que têm se levantado contra
a nação, contra Jacarepaguá, esses demônios que vieram das trevas para fazer confusão em Jacarepaguá. Agora nós te damos ordem, sai de Jacarepaguá e volta para as trevas. Para que haja sossego em Jacarepaguá, para que esta nação de Jacarepaguá, toda a nação de Jacarepaguá, tenha sossego, Senhor da glória, Santo de Israel, ou rebalada e cantará. Jesus não perdeu o controle, Jesus está no barco. Acalma, repreende este vento, Jesus, repreende este vento que está em Jacarepaguá, porque quando tu repreende o vento, Senhor, as potestades, elas são paralisadas pelo poder do nome de Jesus, que todo vento ao contrário das trevas, que estão, ó Deus, agindo em Jacarepaguá, Senhor, nós repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus, e toda potestade, Senhor, ó Deus, vai sair, está saindo de Jacarepaguá, Deus, e esse povo, e essa nação de Jacarepaguá vão se render aos pés de Jesus e vão aceitar Jesus e vão pregar a palavra de Deus, quem é do céu, Jesus, salva quem é do céu, salva sim, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Jesus. Vamos estar fazendo agora mais o último clamor, depois vou dar uma oportunidade para a nossa irmã Nelma. É contra o adultério, irmãos. Vamos estar orando contra o adultério, porque isso aí está parecendo que hoje em dia parece que é normal. É uma modinha que pode nada, irmãos. Casamento é você e tua esposa. Não existe terceira pessoa no relacionamento. Ah, que isso, presbítero? É verdade, irmãos. Porque eu conheço algumas pessoas que acham que é normal. Ah, ele não está vendo, mas está errado, irmão. Ele não está vendo, mas eu estou te vendo, estou falando para você que você está errada. Que negócio é esse de modinha? Não existe moda. Ou você está casado ou não está, irmãos. Que negócio ficar ouvindo passarinho cantar no teu ouvido? Ah, ele é tão bonitinho. Que bonitinho o quê, irmão? O diabo está doido para destruir a tua família e você está dando brecha. O bonitinho vai acabar com a tua família. E você vai dando ouvido àquilo que não era para ouvir. E tem pessoas que ainda apoiam. É porque, meu amigo, está errado, irmão. Você também vai pagar o preço. Se você é amigo, tem que falar, meu irmão, senta aí, toma uma posição, endireita a tua vida. Ah, mas eu não tenho mais nada, eu sou casado com ela só no papel. Está errado também, irmãos. Ajeita a tua vida primeiro para arrumar outra pessoa. Se não quer mais, amém. Mas se está casado no papel, irmãos, ajeita a tua vida, porque diante do Senhor você está errado. Vamos estar orando. Porque a maior investida do adversário é na nossa família, no nosso casamento, irmãos. Tu acha que ele fica feliz quando vê a tua família dentro da igreja? Ele quer que um vá para um lado, outro vá para o outro. Aí você sabe o que acontece? Tua família sai também da casa do Senhor, irmãos. Porque o pai e a mãe é referência dos filhos. Se não tem referência em casa, o que eles vão fazer na igreja? Você é referência do teu filho. Cuidado com as tuas atitudes. Vamos estar orando. Nossa pastora Carmen vai estar fazendo esse clamor. E logo após a nossa irmã Nelma vai dar um testemunho rapidamente. Amém? Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Bondoso Deus e Pai, louvamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome. E nesta hora nós estamos entregando as famílias em Tuas mãos poderosas, Senhor.
que o Senhor Deus, que é o Todo-Poderoso, que vive, que reina, que tem o controle de todas as coisas, pedimos a Ti, Senhor, a proteção, ó Deus Pai, em todos os lares, meu Deus. E nós, neste momento, entregamos, ó Pai, todos os casamentos em Tuas mãos poderosas, Senhor. Senhor, toma essas alianças que foram feitas diante de Ti, foi feita uma aliança, meu Deus, diante de Ti. Que a Tua mão poderosa esteja com a Tua unção sobre essas alianças, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja sobre este papel que foi assinado na terra e foi ligado nos altos céus, meu Deus. Pai Todo-Poderoso, que as Tuas bênçãos, meu Deus, venham sobre esses lares, meu Senhor da glória. Senhor Deus de poder e grande glória, vai repreendendo, meu Deus, todos os demônios que lutam contra os casamentos, meu Deus. Senhor, vai tirando, meu Deus, vai repreendendo, meu Senhor, que o Teu nome seja exaltado em cada lar, meu Senhor, e que nenhum espírito mundano, espírito das trevas, Senhor, venha entrar nos lares, meu Deus, para destruir aquilo que foi constituído por Ti, meu Senhor. Tu tens todo o poder, Senhor, para assim fazer, Senhor. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa irmã Nelma está com a oportunidade para dar um testemunho. Amém. Só da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Há uns tempos atrás, quando eu estava em dúvida a respeito de algo que o Senhor tem comigo lá em Madureira, onde eu trabalho. E toda vez que eu estou assim num sufoco, eu esqueço por que o Senhor me colocou naquele lugar. E toda vez que eu esqueço que eu estou lá, não para ganhar dinheiro, que eu estou lá por causa das almas, o Senhor usa alguém para falar comigo. E eu tenho algumas clientes lá, e por incrível que pareça, irmãos, a maioria das minhas clientes são da Umbanda. E elas chegam lá, e eu falo de Jesus, mas eu sempre falo, mas eu falo de uma maneira assim, bem sutil, para não agredir, não confundir. Geralmente eu fico quieta, eu faço assim no meu agir, né? E eu prefiro que elas fiquem vendo o que eu faço do que eu falar. Porque eu já frequentei esses lugares, minha mãe era de Umbanda, era de terreiro, então eu sei como funciona. E eu tenho uma cliente que ela é um amor. Eu fui fazer uma feira em outro lugar, e ela foi a única pessoa que apareceu lá. E ela falou assim, vai dar tudo certo, que não sei o quê. E eu nunca falei assim diretamente de Jesus para ela. E quando faz um mês mais ou menos, ela foi lá onde eu trabalho em Madureira. Ela vai todo domingo, ela passa, nem que seja correndo para me ver, sempre compra alguma coisa. E eu estava falando com uma irmã de uma igreja, e ela estava falando comigo lá, chorando, desabafando. E essa minha cliente estava do outro lado, porque eu trabalho, eu boto umas 3 mesas assim na frente, ela estava do outro lado. E ela estava só olhando. E depois que essa menina foi embora, ela se despediu de mim, orou por mim, tinha tido uma confusão lá no meu stand, e ela foi embora. E essa moça, ela entrou, essa minha cliente. E ela entrou, segurou na minha mão, já chorando, e falou assim, o que você tem para mim? O que você tem para falar para mim? Porque eu estava falando com a outra, mas não era para ela, só que ela estava prestando atenção no que eu estava falando para a outra. E ela falou assim, que palavra que você tem para mim? E eu lembrei de uma passagem e falei com ela, para ela, a respeito. E eu não perguntei, nunca tinha perguntado qual era a religião dela, mesmo sabendo. Mas aí eu perguntei qual era a religião dela, e ela falou. Aí ela começou a chorar, e ela falou para mim que não estava aguentando mais, e ela falou assim, eu fico vendo você falar, eu fico vendo você não sei o quê. Aí eu falei assim, por que você nunca falou nada? Ela falou assim, eu estava esperando. E ela começou a falar comigo ali, e eu falei assim, você quer ir à minha igreja? E ela falou assim, quero. Só que eu sabia que depois daquele dia ia ser batalha, irmãos.
e ela ainda não conseguiu vir, mas ela baixou a Bíblia no celular dela, me mostrou, está lendo todo dia, eu mando um versículo para ela. E quando foi essa semana agora, ela falou assim, eu fui uma igreja lá em Madureira. E ela falou assim, eu gostei muito. Só que ela está com medo, irmãos, ela está com medo de sair de uma vez, entendeu? E depois eu vou deixar o nome dela para a igreja estar orando pela vida dela, porque ela quer deixar, mas ela faz parte lá da mesa do centro, né? E não é algumas pessoas sabem como que não é assim, dessa forma que ela pode sair. Então, depois eu vou deixar o nome dela com a pastora Vera. Maravilha. Chegou o momento do ofertório. Amém, igreja? Amém. Vamos estar ofertando a casa do Senhor. Temos a maquininha lá atrás. Para quem não sabe, a igreja também tem seus compromissos. Temos luz, água, diversas coisas que a igreja não tem noção. Então, aqueles que puderem contribuir de coração, sem barganha com o Senhor, tá? Oferte de coração, venha ofertar a casa do Senhor. Temos a maquininha lá atrás, com a missionária Ângela, temos QR Code atrás das cadeiras, amém? Pode vir ofertar a casa do Senhor. Glória a Deus. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Vamos estar orando. Diácono Mauro, faça a oração, meu querido. Pai do Senhor, meus irmãos, levante suas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, vai derramando da tua graça, Senhor, da tua misericórdia sobre a nossa vida essa noite, sobre a vida da tua igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família, Pai. Meu Deus, vai derramando, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai, que ofertou, que colocou o dízimo na tua casa. Aqueles que não ofertaram também, derrama bênção sem medida. Meu Senhor da glória, abençoa a sua casa, a sua família, abençoa seus filhos, abençoa seus trabalhos, suas empresas, vai abençoando, ó Pai,
no nome de Jesus, ó Deus, e nós lançamos, Senhor, a bênção que o Senhor falou através de Abraão, através de Isaac e através de Jacó. Abençoa a vida de cada um essa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam Amém. Antes de estar chamando a preletora dessa noite, temos visitante? Temos visitante? Levanta a mão para a igreja conhecer. Ó, temos 2 visitantes ali, nosso irmão. O que a igreja vai dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. A igreja missionária ama vocês. Amém, irmãos? Sinta-se à vontade. Chegou o momento da palavra. Convido a nossa diaconisa Maria Clara para vir aqui na frente. Convido a amada igreja a se colocar de pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus, eterno Pai. Pai amado, Pai querido, te entrega a tua filha nas tuas mãos, Pai amado. Fala conosco através da boca da tua filha, o que tu queres falar com a tua igreja, Senhor. Que possamos sair daqui curado, sarado pela tua palavra, Senhor. Toma a tua filha nas tuas mãos, Pai amado. Usa ela conforme tu queres, que venha surpreender até ela mesma, Pai amado. Toma a tua filha nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Eu quero, de antemão, agradecer, a pastora Vera, a pastora Carmen, pastor Antônio, ao presbitério, por essa oportunidade. Confesso, irmãos, que estar aqui nesse altar, para quem sobe aqui, é muito complicado, hein? Porque é um temor tão grande que eu sinto quando eu subo aqui, pastora, que eu nem sei explicar. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Esther 4. Esther 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É um pouquinho grandinho esse texto, mas eu vou ler o capítulo 4 de Esther todo. Peço aos irmãos, que fiquem ligados aí, que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém, igreja? Podem assentar se quiser, podem se assentar. O título da minha Bíblia diz assim: A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata de Amã, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber
e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares deste tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Palavra bastante conhecida por nós, né? Eu quero falar aqui sobre alguns personagens, sobre todo esse livro que compõe todo esse livro de Ester. Ester, o nome persa, Ester, significa estrela ou escondida. Ela era prima e filha adotiva de Mordecai, que era um primo dela. Ester, ela era belíssima e virgem, assim diz a palavra do Senhor. E esse nome era usado para ocultar a identidade judaica de Radassa. Tudo tem um propósito. E aqui teve esse propósito. Ester simboliza força e coragem. Ela não esqueceu as suas origens. E a minha pergunta, para mim e para você, será que temos esquecido a nossa origem? A nossa origem é cristã. Será que em dados momentos da nossa vida, a gente se deixa levar por algumas questões e esquece a nossa origem? Porque não podemos esquecer a nossa origem. Radassa, nome hebraico. Olha que interessante que eu achei, por isso que eu anotei, igreja. Radassa, nome hebraico, significa murta. O arbusto da murta dá flores em formato de estrela. E Ester significa estrela. Aí eu também quero falar de Mardoqueu ou Mordecai, como é chamado. Guerreiro ou exilado em Susã. Servo de Marduk, capital do Império Persa. Primo de Ester. Ester ela era filha de Abiail e o tio de Mardoqueu. Então, eles eram primos, Ester e Mardoqueu. Então, como ela havia perdido seus pais, Mardoqueu é quem criou Ester. Tá? E diz a palavra que ela era muito bela e virgem. E nesse tempo aqui, dessa história, Assuero, rei da Pérsia, ele residia na fortaleza de Susã. Então, você imagina o rei, né? Ele tinha lá os seus súditos, aqueles que ele dava ordem, e essas ordens eram cumpridas. Assim como nós vivemos na nação brasileira, que também tem leis e que nós temos que cumprir essas leis. Ainda que essas leis não sejam favoráveis a nós, ou que nós venhamos a concordar com essas leis.
Então, por isso que nós, como cristãos, temos uma importância muito grande, igreja. Temos um poder nas mãos que nós nem nos damos conta, que é de orar, de jejuar, de clamar pelo povo. E hoje, o que a nação brasileira está vivendo, e o Rio de Janeiro, olha aí as notícias que nós temos recebido e que entristece o nosso coração. Porque sabemos que muitos poderiam estar na presença do Senhor e ter o Consolador como nós temos, o Salvador que nós temos, que nos garante uma vida além dessa vida terrena, que é a vida eterna, aleluia. Mas muitos estão dispersos e não estão atentos. E aí o Senhor quer usar o povo dele, que somos nós. E como nós temos nos posicionado em relação a tudo isso, que chega aos nossos ouvidos, que nós ficamos sabendo, igreja. O Senhor, nessa noite, está me chamando a mim e a você a uma responsabilidade. Porque a gente vai vivendo, né? Os dias estão corridos, não é, pastores? Por exemplo, às vezes eu falo com o Carlos, era segunda, hoje já é quinta, amanhã já é sexta. Parece que os finais de semana estão voando, o tempo está voando. E a gente naquele corre-corre do nosso dia a dia, para quem trabalha, para quem estuda, para quem vai para a sua faculdade, enfim, para quem trabalha em casa, que em casa também tem muito trabalho. E aí o tempo está passando e a gente ali, levando a nossa vidinha e esquecendo que a gente é um instrumento potente na mão do Todo-Poderoso Deus. E o Senhor hoje chama a mim e a você a uma responsabilidade. Daquilo que Ele tem colocado na minha mão, na tua mão, que cada um aqui, eu creio que sabe aquilo que foi colocado na tua mão e na minha mão. E como nós temos usado a arma que é colocada nas nossas mãos. Que a nossa arma é essa aqui, ó, igreja. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Aleluia. A palavra de Deus não é só para você se encher do conhecimento dela e não distribuir, não. Porque muitos sabem muito, mas será que está distribuindo a palavra? Está dividindo com quem precisa? Aleluia. Porque até quando a gente está no trabalho, está na rua, em qualquer lugar, você é canal de Deus. E o Senhor, Ele vai te usar aonde Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas você tem que estar na dispensação do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não estamos assim. Por conta das distrações. Muitas que temos hoje. Celular é uma grande distração. É uma arma muito poderosa para você também estudar a Bíblia, para você saber de muitas informações importantes, mas que o Senhor venha nos dar sabedoria de como usar. Eu também preciso. Não estou aqui me isentando, não. Eu preciso. Eu tenho me sentido incomodada. Senhor, não quero ficar gastando meu tempo no celular. Tempo além, que às vezes não é necessário e a gente está lá. É um vício. E que o Senhor venha nos libertar disso, a mim e a você. Para que a gente possa estar mais aqui na palavra. Na palavra. E aqui, irmãos, que acontece? Esther, ela foi parar na fortaleza de Suzã, porque o rei Assuero, ele tinha uma esposa que se chamava Vaste, e ele, em dado momento lá, ele estava em festividade, e mandou lá alguém da sua responsabilidade chamar aquela rainha, e ela falou que ela não ia se apresentar ao rei. E ele ficou enfurecido. E aí ele se mandou embora Vasti. E ele tinha lá uma casa de mulheres que os serviam quando ele convocava. Mulheres bonitas, bem cuidadas, que eram adornadas. Diz a palavra que 6 meses, e depois mais 6 meses, elas passavam ali por processos de preparação, de purificação, para se apresentar ao rei. E aí eu fiquei pensando assim, meu pai,
um rei, que não é o rei dos reis, e tem todo esse tratamento, e nós? A gente tem se purificado, a gente tem se preparado para entrar na presença do rei, porque na presença do rei você não vai entrar de qualquer maneira, nem eu, aleluia. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar na presença do rei. E tem muita gente entrando na presença do rei assim. Só que o Senhor sabe, Ele contempla tudo, Ele vê tudo. Tudo que a gente faz, Ele tem o caderninho dele, Ele anota. E um dia nós seremos cobrados por aquilo que fizermos de bom, de errado. Ele cobra, irmãos, Ele cobra, porque Ele é um pai de excelência. Ele é um pai que o bom pai, ele corrige o seu filho. Quem é pai e mãe aqui sabe. Independente da idade do filho, filho nunca vai deixar de ser filho, né? Então, o Senhor, Ele nos ama. E tudo que Ele quer alinhar e ajustar na nossa vida é para o nosso benefício. Às vezes a gente está bem, às vezes não está. Né? A nossa vida é como uma escada, é um degrau de cada vez. Não adianta ter pressa para chegar no último degrau, e se não tiver no tempo do papai, o tombo é maior, aleluia. O tombo é maior, aleluia, Jesus. Eu tenho falado muito com o Senhor, Senhor, não deixa eu perder a tua essência. Porque tem muita gente perdida dentro da casa do Senhor, dentro da casa do Senhor. Assiste tudo que é culto, está presente em tudo, adora, glorifica, mas está perdido. Oh, Deus! E Deus não me quer e nem te quer perdido dentro da casa dele. Aleluia! Então é tempo, igreja, tempo de compromisso. Tempo que a gente tem que clamar, tem que jejuar, tem que buscar a face do Senhor. Oh, aleluia! Mas nós somos livres. Lá fora, é que estão os aprisionados nos esperando lá fora. Para falar do amor de Deus, para eles serem libertos. Que eles acham que eles são livres, mas eles é que são cativos. E você e eu somos livres e não podemos nos deixar tornar cativos. Por aquilo que muitas vezes quer nos prender, naquilo que não provém do Espírito Santo. O Senhor tem chamado muito a minha atenção sobre isso. Eu sou igual a você. Erros, virtudes, defeitos tenho, como cada um aqui tem também. Mas o bom é que a gente tem um pai para nos alinhar, para nos ensinar a andar do jeito que Ele quer. Porque não vai ser nunca do meu jeito nem do teu jeito. Não é de qualquer maneira, é do jeito do papai. E ele é um ótimo pai. Eu tinha um pastor anterior, pastora, que ele falava que Deus não deve nada a ninguém. Paga e paga bem. Ele falava isso. Quer dizer, fala que ele ainda está vivo, eu que não estou mais no ministério. Mas é isso, igreja. Vamos acordar. E eu não estou falando de missão para você ir para a África, ir para, sei lá, para outros países. Você pode fazer missão na tua rua, na casa do teu vizinho, no prédio que você mora, na faculdade, no trabalho. Você tem aberto a tua boca? Ou você fica calado e tem gente que não sabe nem que tu é crente? Tem gente que às vezes tem um comportamento que você tem que adivinhar que a pessoa é crente. E as almas aí fora, elas estão sedentas. Elas não sabem do que elas são sedentas, mas nós sabemos o que faz falta para elas, o que nós temos e que elas não têm. O mundo está gemendo, igreja. O mundo está gemendo, porque está se cumprindo a palavra. Está se cumprindo a palavra. E a palavra ela não vai deixar de mudar, nem de se cumprir. E aqui nessa palavra, olha o que me chamou muito a atenção aqui, ó. Porque aqui foi dada uma sentença de morte para os judeus.
Foi dada uma sentença. E aí os judeus iam ficar olhando e não fazer nada. É como a gente aqui. A sentença está lá fora. O que eu e você temos feito? Pela sentença, que já está destinada àqueles que não se aproximam de Deus, não querem compromisso. Deus quer usar a sua igreja. Quer usar a sua igreja na plenitude. Não é só aqui na IMGD, não, é na terra. Mas para isso a igreja tem que estar atenta, tem que estar esperta, tem que estar ligada para ouvir quando Deus fala, quando Deus te dá uma ordem. A gente tem que andar na rua, mesmo na rua, ligado. Às vezes vai acontecer uma situação e você pode ser um canal de Deus para uma vida na rua. Se a gente estiver desligado, a gente não vai passar, como muitas vezes eu posso ter passado e não percebi, por estar desligada. Então, o Senhor tem chamado muito a minha atenção. E aqui no versículo 13, diz assim, ó, porque no 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Aqui, Esther temeu. Quando ela soube o estado que estava o seu povo, o povo de Deus, ela temeu. Eu e você também podemos temer, mas temos que ter atitude, temos que agir. Ela aqui temeu, mas ela foi criada por Mardoqueu e ela sempre obedeceu, né, ao seu primo, que fez o papel de pai que a criou, e ela obedecia a ele. E aqui no versículo 12, diz assim, e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais que todos os outros judeus. É como eu e você. Numa guerra, se você não tomar atitude nenhuma, você acha que tu vai escapar? O povo de Deus é todo um povo. A gente faz parte, a gente é membro de um corpo. Então, se tu machucar lá o teu dedinho, tu vai sentir dor. E o povo de Deus, o Senhor tem falado comigo que o povo está muito distraído com muitas coisas do mundo. Serve para mim também, é para mim. Temos que deixar as distrações de lado e ficar atentos àquilo que o Senhor quer falar. Que às vezes a gente só fala, mas não ouve o que Deus quer falar. Porque a gente só fala e não escuta o que Deus está falando conosco. E o Senhor às vezes quer que a gente fique quietinho para ouvir a orientação dEle. Para que a gente possa ouvi-lo. E aqui, no 14, Mardoqueu dizendo a Esther, né, a rainha, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aí, no caso, a rainha Esther foi colocada dentro de um palácio para servir ao rei, que ele não era do seu povo. E muitos de nós, às vezes, somos colocados em lugares que nos incomodam. Mas Deus tem um propósito de nos colocar até num lugar que, às vezes, a gente não está se sentindo tão confortável, mas a gente tem que estar o quê? Antenado para entender, Senhor, o que tu quer aqui nesse lugar comigo? Por que estou aqui nesse lugar? Porque onde o Senhor te movimenta, você está lá no seu trabalho e tu não vai deixar de ser crente porque está lá no teu trabalho, não. Você está na faculdade, todo mundo pode não ser crente, mas você crente, você é a luz que brilha lá naquela faculdade. E a gente não deve se envergonhar disso. E aqui, então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim
e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Ela obedeceu. E aí, aqui no capítulo 7, não precisam abrir, eu vou só falar alguns versículos. Ester, no capítulo 7, ela falou sobre Amã. Eu não falei sobre Amã, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre este homem. Amã era agagita, vaidoso, orgulhoso, ambicioso. Ele era um oficial de alta patente, lá do rei Assuero. E ele bajulava o rei. Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha um propósito maligno, de conseguir poder, reconhecimento. Então ele ficava lá bajulando o rei, e nisso ele vinha com as lábias dele, as falas malignas dele, para ele conseguir chegar onde ele queria. Assim acontece comigo e com você. Tem gente que fica te bajulando, te dando tapinha nas costas, mas está querendo enfiar um punhal nas tuas costas. É desse jeito. E aí? Eu e você vamos ficar como, mediante a isso? Porque nem todo mundo que está rindo para você te ama não, tá? Mas Jesus te ama. Muita gente ri para você, mas te inveja, quer ser igual você, é ambicioso, como Amã. Ele quis se aproximar do rei Assuero, mas ele tinha um propósito maligno. Diferente do nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que ele tem vida e vida eterna. E que quando ele te adverte, é para você voltar para o prumo. Para não fugir, não sair do alinhamento dele. Aleluia. E aí, tem gente que fica querendo bater pezinho com o Senhor. Você, né? Ah, Senhor, isso eu não faço não, não vou fazer não. Não faz não. Tu vai fazer querendo ou não, ele vai fazer com que você faça. Porque ele vai te botar no prumo dele. E você tem que obedecer. E a Bíblia diz que é melhor obedecer que sacrificar. Aleluia. Porque Deus, ele conhece a cada um, o caráter de cada um. Sabe? Aonde você, por exemplo, às vezes tem uma área da minha vida que para você é fácil você obedecer, mas para mim pode não ser. E aí o Senhor vai lá e vai apertar os parafusos. Ele aperta para botar você na linha, no prumo. Aleluia. Mas é para o nosso bem. Tá? Porque a correção do papai é boa, como diz a palavra de Deus, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja para mim nem para você, mas para Ele, Ele sabe, porque que Ele nos alinha e nos coloca, nos ajusta. Porque se Ele, a verdade que é do ser humano, se Deus te deixar muito à vontade, você vai errar o alvo, porque pecar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo, e o Senhor não quer que você erre. Nem eu. Então, ele vai, vem cá, tá saindo da linha, né? Vem cá, vou te botar na linha de novo. Porque, irmãos, eu fico maravilhada com Deus, que tudo que Deus faz, ele é perfeito. Até quando a gente não entende. Até quando a gente não entende, porque tem processos que a gente passa, que nem tudo pode ser que você esteja entendendo do processo que você está passando. Mas o Senhor sabe que Ele está te lapidando e para fazer de você um vaso novo. Um vaso novo. Lá em Jeremias 18 diz que nós somos o vaso na mão do oleiro. Aí ele está lá, o artesão está lá preparando o vaso. Aí o vaso ficou com defeitinho, ele vai lá, desmancha tudo e faz de novo. Até ficar um vaso perfeito. Porque o Senhor, Ele nos chamou para a vitória, para a glória. Tudo que o Senhor quer fazer por nós é bom.
Só que os ensinamentos do Senhor, porque a visão dele é muito ampla, muito além da nossa. Então, às vezes, o que tu acha bom hoje para você fazer, ou uma direção que você toma na tua vida, lá na frente você vai ver que não foi boa. Então, até o não de Deus, é bom ouvir o não de Deus. É zelo, é cuidado que Ele tem com a minha vida e com a tua vida. E que a gente possa pensar sobre essas coisas. E aqui, olha, Esther denunciou no capítulo 7, Amã, que ele era um homem maligno, e ele queria ficar colado no rei, mas era para destruir o reinado do rei, porque, na verdade, ele queria até tomar o lugar do rei. E nós temos um que quer tomar o lugar do rei dos reis, mas ele já está caído e derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas ele não desiste. Então, todo dia ele quer investir na tua vida e na minha. Todo dia ele não se cansa. Ele não se cansa de querer investir na minha vida e na tua vida, mas é para nos fazer errar, pecar e errar o alvo. Mas o Senhor é maior. E aqui no capítulo 8, tá? Porque Esther, ela acaba descobrindo as artimanhas. E olha aqui no versículo 7, 9, Arbona falando assim, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então o rei disse para ele, enforca ele na própria forca que ele preparou para o primo de Esther. Porque ele criou situações para querer tirar Mardoqueu do caminho dele, porque estava atrapalhando os projetos malignos dele. E quem caiu na forca foi ele mesmo. Então, se tem forca preparada para mim e para você, quem está preparando a forca é que vai cair nela. Aleluia! Aleluia, igreja! Você crê nisso? Aleluia! Porque tem planos que são arquitetados que a gente nem toma conhecimento. Se não fosse os olhos do Senhor tomando conta e nos guardando dia e noite, 24 horas, que seria de mim e de você? Aleluia! Eu nem estaria mais aqui, aleluia! Aleluia! Deus já me deu muito livramento, aleluia! E quantos Ele pode ter dado a vocês também, e que eu nem sei, aleluia, mas o Senhor sabe, aleluia. Aleluia. E Mardoqueu, ele tinha um trabalho lá na porta do palácio do rei Assuero. E ele defendia o rei Assuero, sempre. Por isso que Amã queria tirar ele do caminho, e não é assim. Tem gente que acha que a gente é pedra de tropeço no caminho dele, quer tirar a gente. Mas não tem esse negócio não, porque Deus sabe para que Ele chamou cada um de nós, e cada um tem o seu espaço. Ninguém precisa tomar lugar de ninguém não, igreja. Porque dentro das igrejas acontece isso também. É gente junto com Ele. E Deus não me chamou, nem te chamou para ser envergonhado. Então, para que eu e você não sejamos envergonhados, a gente tem que estar na obediência do Senhor. Está na obediência, está na dispensação do Senhor. Ah, mas irmã Clara, é difícil. Não é fácil não. Ser cristão hoje, eu falo mesmo, não é para qualquer um. Mas Deus doou a vida dele lá na cruz do Calvário, pela minha vida, pela tua vida, e tu acha que foi fácil? Foi fácil? Porque o Senhor também obedeceu a Deus. O Senhor obedeceu a Deus. Não foi fácil. Porque ele era homem como nós e sentia na pele, na carne. E lá no versículo 8, o rei concedeu a Mardoqueu um edito em favor dos judeus, depois que Amã foi enforcado. Então você vê que tudo que acontece, mas Deus está contemplando tudo. Né? Às vezes tem uma pessoa te perseguindo, ou às vezes você está numa situação que entra ano, sai ano, parece que nunca vai acabar aquela situação, mas o Senhor sabe a hora que Ele vai dar o basta.
E o basta de Deus, ele vem. Ele vem na hora do papai, na hora do Senhor. Não é quando eu quero, nem quando você quer, na hora do Senhor. E aqui, ó, no 8,15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. A honra vem, mas ela não vem de qualquer maneira, igreja. Nós temos que fazer a nossa parte, perseverar. Se você tem um irmão que você sabe que ele está fraco, vai lá, abraça ele, dá uma palavra para ele de ânimo. O Senhor quer a igreja em unidade. Porque se a igreja não se unir, Deus não derrama o que Ele tem para derramar. Porque nós somos um corpo. Entendeu, igreja? Tem que ter unidade na casa do Senhor. Eu creio que se a igreja se unir de verdade, deixar muitas coisas que não convêm de lado, o Senhor, Ele derrama. Porque Ele tem prazer em fazer isso. Na minha vida, na tua vida, na igreja, na vida de todos. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Aleluia. Quem é pai e mãe aqui sabe que amor é esse que a gente sente por um filho. Tu imagina Deus por nós. Eu não sei definir o amor que eu sinto pela minha filha. Que dirá o amor de Deus por nós, para Ele ter doado a vida dele do jeito que Ele doou. E o que a gente tem feito com isso, igreja? Temos que pensar e refletir. O que a gente tem feito com isso? Essa é a pergunta que o Senhor fez para mim e faz para você aí sentado também. O Senhor, Ele quer um posicionamento do seu povo, para que coisas que a gente não vê acontecer na nossa vida, venham acontecer. Não tem jeito, não tem jeito. Nós somos o exército de Cristo. E todo exército tem as suas regras, tem as suas normas. Devemos obediência ao Senhor. Agora, o que mais me encantou, igreja, exaltação de Mardoqueu, lá no fechamento de Esther, capítulo 10. Olha só que coisa linda. Exaltação de Mardoqueu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Aleluia. E aqui esses personagens de quem eu falei para vocês hoje, pessoas improváveis como eu e como você. Improváveis. Quem era Esther, antes dela ir para o palácio do rei Assuero? Quem era Esther? Uma mulher comum, como eu e você. Mas essa é a maneira como a gente se enxerga. Mas Deus não nos enxerga assim. Nós somos princesas, viu, Nelma, do Senhor. Princesas do Senhor. E o Senhor deu talentos a cada mulher, a cada homem que aqui está. E eu creio que vocês sabem qual é o talento que Deus deu para cada um de vós. Mas você que ainda tem dúvida, não sabe, ore. Ore que o Senhor vai te dizer. Não importa, se for um talento que Ele te deu, desempenha bem esse talento. Mas todos nós temos talentos a desenvolver. Aleluia. Então vamos parar de ouvir vozes, que essa não é a voz do Espírito Santo, dizendo talvez para mim e para você, nesta noite, que você não é isso, que você não é capaz daquilo. Essa é a voz
do diabo, do inimigo. Então, para isso, igreja, a gente tem que estar jejuando, orando, clamando, pedindo socorro para um irmão ou uma irmã, quando se achar necessário, sim. Porque aqui não tem Mulher Maravilha, nem super-homem. Aqui não tem, não. Nós temos limitações. Até quem está no altar também tem. E muitas vezes nós que estamos aí, esquecemos disso também. E achamos que pastor, pastora, é super-homem, super-mulher. Não. Às vezes eles precisam ser abraçados por nós. Precisam receber um abraço, um carinho. Você ficar atento e perceber. Poxa, hoje meu pastor não está bem, vou lá dar um abraço nele e falar com ele. Deus quer que tenhamos essa sensibilidade. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Senhor, me dá sensibilidade. Quando eu estiver na tua casa, de eu olhar para uma pessoa, mesmo sem saber, porque muitas vezes não sabemos da vida das pessoas, ali no íntimo, né? Mas um abraço, gente, muda muita coisa. Eu vou falar mais uma vez, pastor, eu tenho que falar da Giovana de novo. Vou aproveitar, não vou deixar de falar da Giovana. Primeira vez que eu entrei nessa igreja aqui, quem me recepcionou lá na portaria, numa terça-feira de consagração, foi a Giovana, filha da diaconisa Maria. Tu tem que ver como é que eu fui recebida. Eu falei assim, Jesus, isso é verdade mesmo, está acontecendo. Eu fiquei assim, porque nunca eu fui tratada como fui tratada por essa menina quando eu entrei aqui a primeira vez. Eu não estou falando isso para engrandecer ninguém. Eu estou falando porque eu vivi isso. E eu cheguei aqui quebrada. Eu estava triste, estava num processo muito difícil. Aí, quando aquela menina me recepcionou, eu já mudei na hora. Então, igreja, um abraço, um sorriso. Sabe, isso é importante dentro da casa do Senhor. Porque se a gente não exercitar isso aqui, lá fora, então, a gente não vai fazer, né? Se entre nós a gente não consegue exercitar isso, tu imagina lá fora. Porque é aqui que você exercita para cumprir lá fora. Aleluia! Oh, glória! Vocês pensam que toda vez que eu estou rindo, eu estou bem? Não, mas eu tenho que ir. Aleluia! Eu tenho que rir. Porque o Senhor me fez assim, e eu vou rir. E quando eu tiver que chorar, eu também vou chorar, porque eu estou na casa do meu pai. E tem vezes que eu choro e não estou nem aí. Eu choro mesmo. Porque eu sei que Ele colhe as minhas lágrimas. E colhe as suas também. Então, igreja, vamos exercitar tudo isso que o Senhor nos ensinou aqui hoje. Mardoqueu era um homem improvável. Tinha um cargo? Tinha, mas era um homem improvável. Mas ele teve atitude. Às vezes uma atitude tua vai mudar todo o percurso de uma situação. Não foi assim aqui no palácio? O rei não era crente não, tá? Rei Assuero não era crente não. Amã conspirou lá, ficou falando, criou-se lá uma lei que era para matar os judeus. Aí quando Mardoqueu tomou conhecimento, nisso a rainha Esther, ou Radassa, já estava lá no palácio, porque ela não caiu de lá, ela não foi para lá à toa também não. Deus criou uma situação e colocou ela lá. Mas para quê? Para Deus cumprir o propósito dele. Então, nem sempre Deus vai te colocar em lugar confortável, não. Nem em situação confortável. Mas Ele vai cumprir o propósito dele na tua vida e na minha vida. E assim eu encerro em nome de Jesus, mas eu quero chamar a Carlinha para ela estar louvando um hino que o Senhor botou muito no meu coração esse hino. Tá bom, Carlinha? E você se alegra e vamos adorar o Senhor. Amém, igreja? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Tá maravilha. Ô, glória. Oi.